Vamos seguindo aqui com outros destaques com relação à guerra na Rússia. O país amplia a violência nessa guerra diante de impasse em negociação com a Ucrânia. O destaque é do Marcelo Matos. Acompanhe. Rússia tem mais ogivas nucleares que os Estados Unidos e avisa Kiev que irá elevar o nível de violência contra civis. O professor Augusto Teixeira avalia que ainda não houve o sufocamento das forças ucranianas. Buscar evitar aumentar os danos colaterais, as perdas de civis, evitar a destruição da infraestrutura estratégica do país no sentido de energia, gás e os elementos importantes para uma vida civilizada, tal como, por outro lado, ter a possibilidade de politicamente sustentar um regime que seja colocado no lugar do Zelensky. Isso, em grande medida, são 3 fatores que permitem inferir o porquê que a Rússia tem agido, por incrível que pareça, com uma moderação no emprego do seu poder militar contra a Ucrânia no momento. O cientista político e pesquisador em tecnologia nuclear considera que a Ucrânia busca resistência para que as sanções econômicas mexam com a elite russa e os empresários pressionem o presidente Vladimir Putin. O resultado político que é de fazer com que o governo ucraniano desista de resistir. Então, nesse sentido, pode ocorrer uma pressão para uma mudança das regras de engajamento, fazendo com que a Rússia empregue em massa esses meios muito bem colocados por ti, como sistemas de mísseis convencionais, sim, mas com elevada capacidade de precisão, bombas importantes de serem utilizadas em cidades, como bombas termobáricas, que poderão ser empregadas, e também um amplo emprego da sua aviação de combate e bombardeios. O professor Augusto Teixeira entende que a Rússia demonstra esperar uma saída diplomática na tentativa de reduzir o desgaste internacional. O objetivo russo contra a Ucrânia é um objetivo de guerra ilimitada, voltada a alterar o status quo político do país, substituindo por outro regime, havendo aí uma mudança de regime. E muito possivelmente Moscou está mais perto de fazer isto do que de convencer os russos a desistir em virtude de sanções e pressões do mundo ocidental. O que fará com que esse conflito se encerre não é, de um lado, a aniquilação da Ucrânia pela Rússia, ou, por outro lado, a vitória de uma resistência ou insurgência ucraniana contra a Rússia, mas sim mesa de negociação. Mas Volodymyr Zelensky, ao não deixar o país e decidir pela resistência, ganhou popularidade e espaço nas discussões mundiais ao isolamento russo. Colocar um jogo de ganha-ganha, em que Putin possa entregar ao seu público algum grau de êxito, dado que é um regime forte, em que, para que o regime forte sobreviva, existe a possibilidade do emprego de força no ambiente internacional, como estamos vendo agora, mas que também que o regime do Zelensky, o governo democraticamente eleito, possa também sobreviver e ter aí a Ucrânia um membro da comunidade internacional independente. Para Augusto Teixeira, o pior cenário é a expansão da OTAN na Suécia e Finlândia. A oportunidade de barganhar algo que seja possível. E este possível conta ou passa necessariamente por uma interrupção do processo de expansão da OTAN para o leste. É por isso que uma potencial solicitação de entrada na OTAN por parte da Finlândia ou da Suécia tem a tendência de escalar o conflito muito pior do que ocorre com a Ucrânia. O professor Augusto Teixeira considera que ainda Putin espera uma negociação sobre o novo poder na Ucrânia, até em razão da repercussão contrária mundial, mas a forma como age não permite um desfecho previsível. Professor Manuel Furrella, a gente vê que nos últimos dias, principalmente ontem, de ontem para hoje, aumentou a violência da Rússia sobre a Ucrânia, numa tentativa, claro, de asfixiar a própria Ucrânia. E eu pergunto, professor, essa escalada de violência deve continuar aumentando, mesmo com essa tentativa de negociação e toda a forma que o Ocidente está se mobilizando, numa mobilização poucas vezes vista, né? Porque
um país só que está sendo o centro de todos esses ataques e críticas em relação à OTAN, em relação às Nações Unidas, enfim. De que maneira, professor, essa escalada da violência agrava ainda mais essa crise? Realmente há uma tendência que nós tenhamos mais atos de violência. Vladimir Putin foi surpreendido com a reação da Ucrânia e também a reação internacional, o que tornou muito mais delicado o jogo que está acontecendo ali e uma possível vitória militar mais difícil. Ele esperava que logo nos primeiros momentos, com a superioridade russa, ele conseguisse impor a sua vontade à Ucrânia, mas isso não aconteceu. A reação é maior do que ele esperava, a comunidade internacional tem aumentado as sanções, então agora, aos olhos dele, ele tem que acelerar os ataques à Ucrânia, o que gerará uma quantidade de baixas não só militares, mas civis muito maior. Teremos aí o desrespeito aos direitos humanos e os atos de agressão em um grau muito superior, infelizmente, porque há uma tendência russa de aumentar realmente o estrangulamento da Ucrânia. Os tribunais internacionais já estão atentos, mas não acredito que isso vai frear Vladimir Putin. Ele pretende sim impor através de uma condição militar única, com deslocamento maciço de tropas, uma condição de negociação pela força e não propriamente de uma maneira inicial, que seria de uma maneira relâmpago, que estava nos planos dele. Uma questão que nos traz também grande receio é o inesperado. Se Vladimir Putin não teve os seus planos concretizados, a gente também terá surpresa nas próximas reações dele. E não serão surpresas que atenderão critérios internacionais de ponderação e de moderação neste momento. Que preocupante, hein? Professor, falando nessa escalada de violência ainda maior agora, nessas últimas horas, hoje é o 7º dia de invasão russa. Novos ataques deixaram mortos na Ucrânia. O presidente Volodymyr Zelensky pede cessar fogo imediato até pelo menos a próxima rodada de negociações que já está marcada para acontecer. Por exemplo, um bombardeio russo atingiu uma torre de TV, isso está sendo bastante comentado na Ucrânia, deixou 5 mortos na capital Kiev. Em Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, 7 morreram nas explosões. E a guerra já deixa também, professor, 600 mil refugiados. A Polônia, só esse país, já recebeu cerca de 650 mil ucranianos fugitivos. E muita gente não deve voltar, né? Como é a Polônia, o senhor que conhece tão bem o país, como era a Ucrânia, as principais características desses dois países? Como deve ser a Polônia agora, daqui para frente, atendendo tanta gente que deixou o país atingido pela guerra? Realmente o fluxo de refugiados surpreende, ele é muito numeroso e o fluxo tem acontecido muito rapidamente. Em outros conflitos internacionais, nós chegamos até a números superiores, mas em anos de conflito. Nós, em poucos dias, já passamos dos 600 mil refugiados. Lembrando aqui que refugiado, ao contrário do imigrante, é aquele que foge de algum tipo de conflito, de algum tipo de perseguição, no caso, obviamente, aí fugindo dos efeitos da guerra. Na relação entre a Ucrânia e os países da região, principalmente a Polônia, que é o país mais importante de toda aquela região, e é por esse motivo que o fluxo de refugiados é mais representativo para lá do que para a Romênia e para a Eslováquia, por exemplo, que são os outros vizinhos da União Europeia naquela região, ele é maior por conta da maior estruturação e que, mesmo antes da guerra, o fluxo de imigrantes ucranianos para a Polônia já era muito representativo. Eu mesmo tive a oportunidade de, estando lá em diversas vezes, como professor convidado de uma universidade na Polônia, noticiar isso. Já era um problema para aqueles países o recebimento de imigrantes. Havia um controle de fronteiras, uma grande restrição por conta de uma necessidade que os ucranianos, já vivendo num estado que infelizmente não oferecia condições de subsistência, de relativa estabilidade, a Ucrânia ela tem passado por vários problemas estruturais e institucionais, então você já tinha esse fluxo, agora vão ser ou têm sido os
refugiados. Os países da região têm recebido muito bem. Eu tive notícias, inclusive de autoridades polonesas nesses últimos dias, de que eles estão de braços abertos e se prepararam para isso. Fato notável, importante, já que o refúgio é uma questão humanitária. Caso esses países não permitissem, se eles não permitissem o ingresso dessas pessoas fugindo da guerra, nós teríamos uma quantidade ainda maior de civis sendo mortos. O desastre humanitário seria muito mais representativo.